Era um som que Ana Beatriz Castanheira não ouvia há exatos 2 anos, 1 mês e 14 dias. O riso de Mariana vinham do antigo ateliê de pintura, aquele que estava trancado desde que sua sobrinha, há uns 11 meses, gritou que nunca mais voltaria a pisar ali. Ana Beatriz subiu as escadas, abriu a porta e o que viu a atingiu em cheio, como um raio. Mas, para entender por que uma mulher que administrava 12 pousadas de luxo e faturava quase 10 milhões de reais por ano, estava prestes a desabar em lágrimas no corredor da própria casa, você precisa conhecer a história inteira. E acredite, antes do fim, você vai questionar cada prioridade que escolheu na vida. Se alguma vez você sentiu que trabalhar mais era a solução para tudo, esta história vai te incomodar, porque Ana Beatriz Castanheira trabalhou mais do que ninguém, e ainda assim, uma faxineira que ganhava um salário mínimo. Fez em 1 ano o que ela, com toda a sua fortuna, não conseguiu em 2. Ana Beatriz Castanheira tinha 54 anos e uma rotina que parecia esculpida em pedra. Acordava às 5 da manhã, verificava e-mails na esteira, saía de casa às 6 sem tomar café da manhã, reuniões a partir das 7, vistorias nas pousadas, negociações com investidores, ligações para fornecedores, voltava às 9 da noite, jantava no escritório, enquanto analisava relatórios financeiros e dormia depois da meia-noite. Os fins de semana eram piores, porque nos fins de semana, quando não tinha o trabalho como desculpa, tinha que encarar o silêncio daquela casa enorme. E o silêncio a lembrava de tudo o que havia perdido. 2 anos, 1 mês e 14 dias atrás. Ana Beatriz recebeu uma ligação que mudou sua vida para sempre. Seu irmão mais novo, Ricardo, havia morrido em um acidente de moto. A esposa dele também e a filha deles, Mariana, de 15 anos na época, havia sobrevivido, mas com uma lesão medular grave nas vértebras L4 e L5. Paraplegia, sem movimento, sem sensibilidade, da cintura para baixo, Mariana praticamente não existia mais. Ana Beatriz se tornou a tutora legal da única família que lhe restava. Contratou os melhores médicos. Adaptou um quarto inteiro da mansão como um centro de reabilitação. Comprou equipamentos médicos que custavam mais que um carro importado. 3 fisioterapeutas passaram por ali nos primeiros 6 meses. Os 3 desistiram. Não porque Mariana fosse difícil de tratar clinicamente, mas porque havia perdido a vontade de viver. Mariana Castanheira Ruiz havia sido ginasta, não daquelas meninas que fazem aulinhas depois da escola. Ginasta de verdade, 12 anos de treino árduo, bolsista para um clube renomado na Europa. Estava com a passagem comprada, a mala pronta, o sonho da vida a 1 semana de distância. E então, o acidente. Seus pais morreram na hora. Ela acordou em um hospital, sem conseguir mexer as pernas. E quando disseram que nunca mais voltaria a andar, algo dentro de Mariana se apagou. Parou de falar, parou de comer, parou de tentar. Os fisioterapeutas faziam os exercícios, moviam suas pernas como se fossem pedaços de pau, e Mariana encarava o teto com os olhos vazios. Não chorava, não gritava, simplesmente não estava ali. Ana Beatriz não sabia o que fazer. Então, fez a única coisa que sabia: trabalhar mais. Contratou mais especialistas. Pagou por tratamentos experimentais. Buscou clínicas nos Estados Unidos, na Alemanha, na Coreia do Sul. Mas nunca se sentou para conversar com Mariana, porque conversar significava encarar a dor. E Ana Beatriz Castanheira não sabia como encarar a dor sem transformá-la em uma lista de tarefas pendentes. 1 ano atrás, a 3ª fisioterapeuta pediu demissão. Foi numa sexta-feira à tarde. Ana Beatriz estava em uma reunião quando recebeu a mensagem: "Não aguento mais." A Mariana gritou que se eu voltasse a entrar naquele quarto,
ela se jogaria da janela. Me desculpa. Ana Beatriz chegou em casa naquela noite e encontrou Mariana no quarto, com as cortinas fechadas, a luz apagada, sem jantar. Perguntou o que tinha acontecido. Mariana não respondeu. Disse que ia conseguir outra terapeuta. Mariana virou a cabeça para a parede. Essa foi a última conversa de verdade que tiveram. No dia seguinte, Ana Beatriz publicou um anúncio procurando uma faxineira, não terapeuta, não enfermeira, apenas alguém que mantivesse a casa limpa, preparasse as refeições e não fizesse perguntas. Rosa Maria Silva respondeu ao anúncio na segunda-feira. 52 anos, viúva, 10 anos de experiência em casas de família, referências impecáveis. Na entrevista, falou pouco. Ana Beatriz explicou que na casa moravam apenas ela e a sobrinha, que a sobrinha tinha um problema de saúde, mas que não precisava de cuidados especiais, apenas privacidade. Rosa Maria assentiu. Não perguntou que problema era. Não perguntou por que uma casa tão grande tinha apenas 2 moradoras. Aceitou o trabalho. Um salário mínimo por mês, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 6 da tarde. Começou na terça-feira seguinte. Ana Beatriz não percebeu, mas esse foi o dia em que tudo começou a mudar. Só que as mudanças mais profundas são as mais silenciosas. E Ana Beatriz estava ocupada demais, fazendo barulho na vida dela para conseguir ouvir. Durante as primeiras semanas, Rosa Maria era exatamente o que Ana Beatriz havia pedido. Invisível. Chegava às 7h30, limpava, cozinhava, deixava a comida de Mariana em uma bandeja em frente à porta. Ana Beatriz quase nunca a via, mas havia detalhes estranhos, pequenos, tão pequenos que Ana Beatriz notava e esquecia na hora. A comida de Mariana sempre sumia do prato, antes com as outras funcionárias. Metade ficava intacta. Agora, o prato voltava vazio. Mariana começou a abrir as cortinas do quarto. Não muito, só uma fresta. Mas antes, as cortinas viviam fechadas há meses. Um dia, Ana Beatriz desceu para tomar café da manhã e ouviu música na cozinha. Rosa Maria cozinhava enquanto tocava um samba de raiz em um rádio antigo. Ana Beatriz ia pedir para abaixar o volume, mas então ouviu algo mais. A voz de Mariana, não palavras, só um resmungo, suave, distante. Ana Beatriz ficou paralisada no corredor. Fazia meses que não ouvia a voz de Mariana, nem para dizer bom dia, mas tinha uma reunião às 8. Não podia ficar. Então, foi embora. E quando voltou naquela noite, o momento já tinha passado. Os meses se passaram. Rosa Maria continuava invisível. Mas Mariana estava mudando. Começou a sair do quarto para comer na sala de jantar. Não falava, mas estava presente. Depois começou a perguntar por Rosa Maria se ela se atrasava. Depois, um dia, Ana Beatriz as encontrou sentadas na varanda. Mariana na cadeira de rodas, Rosa Maria na cadeira de balanço, vendo o pôr do sol em silêncio. Ana Beatriz não perguntou nada. Só concordou com a cabeça e subiu para o escritório, mas algo em seu peito se apertou, porque uma faxineira estava conseguindo o que ela, com todo o seu dinheiro e desespero, não havia conseguido: fazer Mariana voltar a viver. E Ana Beatriz não sabia se sentia alívio ou vergonha. Era uma quarta-feira de manhã. Ana Beatriz entrou no quarto de Mariana para deixar uns papéis do seguro de saúde. Mariana não estava. A cama estava arrumada. A cadeira de rodas não estava em seu lugar habitual. Ana Beatriz desceu para a cozinha. Mariana também não estava ali. Rosa Maria limpava a sala de jantar. "Onde está Mariana?" perguntou Ana Beatriz. "Está descansando, senhora", respondeu Rosa Maria sem levantar os olhos. "Descansando onde?" "No quarto dela." "Mas eu acabei de estar lá e ela não estava." Rosa Maria hesitou. Só um segundo. Então sorriu. "Perdão, senhora. Quis dizer que ela está no jardim."
Ela gosta de tomar sol pelas manhãs. Ana Beatriz olhou pela janela. Mariana estava ali, na cadeira dela, com um livro no colo. Ana Beatriz assentiu e foi trabalhar. Mas naquela noite, ao chegar, algo a fez parar. Subiu ao quarto de Mariana. A porta estava entreaberta. Mariana dormia profundamente. Seu rosto estava relaxado, quase feliz. Ana Beatriz se aproximou da mesinha de cabeceira para apagar a lâmpada. E então viu um pequeno frasco de óleo de amêndoas, ainda morno, com um aroma sutil de lavanda. Ana Beatriz o pegou, abriu, cheirou. Custava uns R$ 15 em qualquer farmácia. Nada demais. Mas quem tinha colocado aquilo ali e por que estava morno, como se alguém tivesse acabado de usar? Ana Beatriz deixou o frasco no lugar, saiu do quarto, ficou parada no corredor, olhando a porta fechada de Mariana e depois a porta do antigo ateliê de pintura, que estava fechada há quase um ano. Algo não se encaixava, mas Ana Beatriz não sabia o quê. E se você é daquelas pessoas que pensam que estão prestando atenção a tudo o que importa, eu te advirto, Ana Beatriz também pensava. E estava completamente cega. Numa sexta-feira à tarde, Ana Beatriz chegou em casa mais cedo do que o normal. Uma de suas reuniões havia sido cancelada. Eram 5 da tarde. Normalmente, a essa hora, ainda estaria no escritório. Entrou em casa em silêncio. Rosa Maria estava na cozinha, preparando o jantar. Ana Beatriz subiu para trocar de roupa. Passou em frente ao quarto de Mariana. A porta estava fechada. Mas quando passou em frente ao antigo ateliê de pintura, parou. A porta estava entreaberta, apenas uma fresta, mas havia luz lá dentro. Ana Beatriz se aproximou devagar. Espiou pela fresta. Mariana estava ali, na cadeira de rodas, sozinha, olhando para os materiais de pintura, que estavam sem uso há meses. Os cavaletes, as telas, os pincéis. Mariana estendeu a mão e tocou em um dos cavaletes. Seus dedos acariciaram a madeira fria. E então, fez algo que Ana Beatriz não via há 2 anos. Chorou, não com soluços, não com gritos. Apenas lágrimas silenciosas que escorriam pelo seu rosto enquanto olhava aquele ateliê que antes era seu lugar de alegria. Ana Beatriz ia entrar, ia abraçá-la, ia dizer alguma coisa, qualquer coisa, para fazê-la parar de chorar. Mas então ouviu passos na escada. Rosa Maria. Ana Beatriz se escondeu atrás de uma coluna do corredor. Não sabia por quê. Só sentiu que precisava ver o que ia acontecer. Rosa Maria entrou no antigo ateliê de pintura. Mariana limpou as lágrimas rapidamente. Rosa Maria não disse nada. Apenas colocou a mão no ombro de Mariana. E então, com uma voz tão suave que Ana Beatriz mal pôde ouvir, disse: "Quer tentar hoje?" Mariana negou com a cabeça. "Tudo bem, outro dia." Rosa Maria empurrou a cadeira de Mariana para fora do ateliê, fechou a porta e as duas desceram juntas. Ana Beatriz ficou ali parada, no corredor, com o coração acelerado. Tentar o quê? Do que elas estavam falando. Naquela noite não conseguiu dormir. No dia seguinte era sábado. Ana Beatriz não trabalhava aos sábados, mas sempre encontrava algo para fazer no escritório. Desta vez, ficou em casa. Disse a Rosa Maria que ia ficar no escritório o dia todo, mas na verdade estava observando. Rosa Maria chegou às 7h30, como sempre. Preparou o café da manhã. Mariana desceu às 8. Comeram juntas. Ana Beatriz as observava da janela do escritório. Elas conversavam. Mariana sorria. Rosa Maria lhe servia mais suco. Mariana contava alguma coisa. Gesticulava com as mãos. Rosa Maria ria. Ana Beatriz sentiu uma pontada no peito. Quando foi a última vez que Mariana lhe contou alguma coisa? Às 10 da manhã, Rosa Maria subiu para limpar o 2º andar. Ana Beatriz fingiu estar trabalhando quando Rosa Maria passou em frente ao seu escritório. Quando Rosa Maria entrou no quarto de Mariana,
Ana Beatriz saiu para o corredor e se aproximou. Ouviu vozes, risadas, música. Então ouviu algo mais. O som de rodas, a cadeira de Mariana se movendo. E então, a voz de Rosa Maria. Muito bem, assim, despacio. Ana Beatriz franziu a testa. Muito bem o quê? E então, silêncio. Ana Beatriz esperou. 5 minutos. 10. 15. Quando Rosa Maria saiu do quarto de Mariana, Ana Beatriz já estava de volta no escritório, fingindo ler um contrato. Mas naquela noite, quando Rosa Maria foi embora e Mariana estava dormindo, Ana Beatriz entrou no quarto da sobrinha, procurou alguma coisa, o que fosse, uma pista, e a encontrou. Na gaveta da mesinha de cabeceira, escondido sob umas revistas velhas, havia um caderno, azul, de capa dura, com o nome de Mariana escrito na capa com a sua letra. Ana Beatriz abriu. A primeira página dizia: Dia 1. Rosa Maria diz que posso voltar a tentar. Não sei se quero, mas confio nela. Ana Beatriz passou a página. Dia 7. Hoje não doeu tanto quanto ontem. Passou outra página. Dia 34. Rosa Maria diz que meu corpo está lembrando. Eu não sinto nada ainda, mas ela diz que isso não significa que não esteja acontecendo. Ana Beatriz passou várias páginas mais. As mãos lhe tremiam. Dia 127. Não sei se é minha imaginação, mas juro que senti alguma coisa, como um formigamento. Rosa Maria diz que não é minha imaginação. Diz que é o princípio. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Ana Beatriz. Dia 184. Voltei a sentir. Desta vez tenho certeza. Não foi minha imaginação. Ana Beatriz fechou o caderno. Deixou exatamente onde o havia encontrado. Saiu do quarto. Fechou a porta devagar. Sentou-se no corredor, com as costas contra a parede, e chorou em silêncio, porque acabava de se dar conta de algo horrível. Que durante um ano inteiro, algo extraordinário estava acontecendo em sua própria casa. E ela não tinha a menor ideia. Se alguma vez você pensou que o dinheiro podia substituir o tempo, esta história vai te machucar. Porque Ana Beatriz Castanheira tinha todo o dinheiro do mundo, mas Rosa Maria Silva, com um salário mínimo por mês, estava fazendo o que nenhum especialista de R$ 5.000 a hora havia conseguido. Estava devolvendo a esperança. Ana Beatriz se levantou do corredor, entrou em seu escritório, abriu seu laptop, buscou o currículo de Rosa Maria que havia guardado quando a contratou. Rosa Maria Silva, 52 anos, viúva, experiência, empregada doméstica, 10 anos, nada mais. Não dizia que havia sido fisioterapeuta, não dizia que tinha treinamento médico, não dizia nada que explicasse como uma faxineira estava conseguindo o impossível. Ana Beatriz fechou o notebook, olhou o relógio. 11 da noite, segunda de manhã, pensou. Na segunda, vou falar com Rosa Maria. Vou perguntar o que está acontecendo. Vou exigir respostas. Mas a segunda chegou, e Ana Beatriz teve 3 reuniões urgentes. E depois, uma inspeção surpresa em uma de suas pousadas em Campos do Jordão. E depois, um jantar com investidores. Quando voltou para casa, Rosa Maria já tinha ido embora. Terça, quarta, quinta, a mesma coisa. Ana Beatriz seguia adiando a conversa, porque no fundo tinha medo de descobrir que havia estado tão cega, tão ausente, que não havia visto a coisa mais importante acontecendo em sua vida. Na sexta de manhã, Ana Beatriz acordou às 5, como sempre. Verificou sua agenda. Tinha uma reunião às 7 com um fornecedor de roupa de cama para suas pousadas. Iria sair às 6, mas às 5h45 recebeu uma mensagem do fornecedor, cancelando. Emergência familiar. Ana Beatriz olhou a hora. 5h47 da manhã. E então, ouviu algo. Um som que não deveria estar ali. A essa hora, água correndo. No andar de cima, Ana Beatriz franziu a testa. Subiu as escadas.
O som vinha do banheiro do corredor, mas Mariana não acordava antes das 8 e Rosa Maria não chegava antes das 7h30. Ana Beatriz se aproximou do banheiro. A porta estava fechada, a água seguia correndo e então ouviu outra coisa, a voz de Rosa Maria. Ana Beatriz olhou seu relógio. 5h52 da manhã. Rosa Maria não deveria estar ali. Ana Beatriz caminhou devagar pelo corredor. Passou em frente ao quarto de Mariana. A porta estava fechada. Seguiu caminhando. A porta do antigo ateliê de pintura estava entreaberta. Apenas uma fresta. Havia luz lá dentro. Ana Beatriz se aproximou. Espiou pela fresta e o que viu lhe deteve o coração. Rosa Maria estava ajoelhada no chão. Mariana estava na maca de fisioterapia, de bruços, as pernas desnudas. Rosa Maria tinha as mãos cheias de óleo, massageando a panturrilha direita de Mariana, com movimentos lentos, profundos, profissionais. Movimentos que Ana Beatriz havia visto fisioterapeutas fazerem, cobrando R$ 500 a hora. Mas não era só isso. Rosa Maria cantava, baixinho, uma canção que Ana Beatriz não reconhecia. Nana neném, que a cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. E Mariana, com os olhos fechados, tinha lágrimas caindo pelo rosto. Ana Beatriz olhou o relógio na parede do quarto. 5h54 da manhã. Se Rosa Maria estava ali às 5h54, significava que havia chegado muito antes. Talvez às 5, talvez às 4h30, 1h30 antes do seu horário, sem que ninguém pedisse, sem cobrar. Ana Beatriz sentiu as pernas tremerem, se apoiou contra a parede, seguiu olhando. Rosa Maria terminou com a panturrilha direita, passou para a esquerda, vertou mais óleo em suas mãos, esfregou entre as palmas para esquentar e então, com uma delicadeza que partia a alma, começou a massagear. Mariana sussurrou algo. Ana Beatriz não conseguiu ouvir o quê. Rosa Maria respondeu: "Eu sei, minha menina, eu sei, mas não desista. Seu corpo está te ouvindo. Só precisa de tempo." Ana Beatriz cobriu a boca com a mão. As lágrimas começaram a cair, porque acabava de entender. Isso não havia começado hoje. Isso estava acontecendo há meses, talvez um ano inteiro, todas as manhãs. Enquanto Ana Beatriz dormia, enquanto Ana Beatriz se arrumava para o trabalho, enquanto Ana Beatriz verificava e-mails, Rosa Maria chegava cedo, entrava no quarto que Mariana havia jurado nunca mais voltar a pisar e fazia o que nenhum especialista havia conseguido. Lhe devolvia a esperança. Ana Beatriz se afastou da porta devagar, desceu as escadas, saiu de casa, se sentou no jardim e chorou como não chorava desde o dia do acidente. Chorou por Mariana. Chorou por seu irmão morto. Chorou por todos os meses que havia estado tão cega, tão ausente, que não se deu conta de que um milagre estava passando em sua própria casa. E chorou porque uma faxineira que ganhava um salário mínimo havia feito em um ano o que ela, com toda a sua fortuna, não havia podido fazer em 2, dar amor. Se alguma vez você pensou que estar ocupado era uma desculpa válida para não estar presente, te desafio a terminar esta história e seguir pensando o mesmo. Ana Beatriz não foi trabalhar naquele dia. Mandou uma mensagem para sua assistente dizendo que estava doente, cancelou todas as suas reuniões, se trancou em seu escritório e esperou. Às 7h30, ouviu a porta principal se abrir, os passos de Rosa Maria entrando, a voz de Mariana cumprimentando, as duas rindo de algo. Ana Beatriz fechou os olhos. Às 8, Rosa Maria tocou a porta do escritório. "Senhora, a senhora está bem? Vi que seu carro continua aqui." "Estou bem, Rosa Maria, só preciso trabalhar de casa hoje." "A senhora quer que eu prepare o café da manhã?" "Não, obrigada." Rosa Maria se foi. Ana Beatriz ouviu seus passos se afastando.
Durante todo o dia, Ana Beatriz observou. Da janela de seu escritório, via Rosa Maria trabalhar, limpava, cozinhava, falava com Mariana. Riam juntas, às 3 da tarde. Mariana pediu a Rosa Maria que a ajudasse com algo. Ana Beatriz não ouviu o quê. As duas subiram para o segundo andar. Ana Beatriz saiu para o corredor, se escondeu em seu quarto, deixou a porta entreaberta. Mariana e Rosa Maria entraram no antigo ateliê de pintura. Ana Beatriz ouviu a voz de Rosa Maria. Você está pronta? Não sei. Tudo bem não saber, mas vamos tentar de qualquer jeito. Silêncio. Depois, o som das rodas da cadeira se movendo. O som de Rosa Maria ajustando algo. E então, a voz de Mariana, embargada. Eu estou com medo, eu sei. Mas o medo não significa que você não pode. Só significa que isso importa. Ana Beatriz apertou os punhos. Do que Mariana tinha medo? O que estavam fazendo lá dentro? Passaram 10 minutos, 20, 30. Quando saíram, Mariana tinha os olhos vermelhos. Rosa Maria tinha uma mão em seu ombro. Você foi muito bem hoje. Eu não senti nada. Ainda não. Você não sentiu nada ainda, mas você vai sentir, eu te prometo. Mariana assentiu. Rosa Maria a levou de volta para seu quarto. Ana Beatriz voltou para seu escritório, fechou a porta, se sentou no chão e se deu conta de algo que a aterrorizou, que não conhecia sua sobrinha, que não sabia o que a assustava, o que a motivava, o que sonhava, que havia estado tão ocupada salvando seu negócio, que esqueceu de salvar a única família que lhe restava. E que uma mulher a quem pagava um salário mínimo conhecia Mariana melhor que ela. Naquela noite, quando Rosa Maria se foi, Ana Beatriz subiu ao quarto de Mariana. Bateu na porta. Posso entrar? Mariana a olhou surpresa. Claro! Ana Beatriz entrou. Se sentou na cadeira junto à cama. Mariana estava lendo um livro. Como foi seu dia? Bem, o que você fez? O de sempre, ler, ver televisão. Nada mais? Mariana hesitou. Nada mais. Ana Beatriz assentiu. Ficou em silêncio. Então, ela perguntou. Você está feliz, Mariana? Mariana abaixou o livro. Olhou para Ana Beatriz com uma expressão, metade confusão, metade dor. Por que você está me perguntando isso? Porque eu não sei. Porque eu vivo com você. E não sei se você é feliz. Mariana desviou o olhar. Eu estou bem. Eu não te perguntei se você estava bem. Eu te perguntei se você era feliz. Mariana não respondeu. Ana Beatriz esperou. 1 minuto. 2. Finalmente Mariana sussurrou. Eu não sei o que é ser feliz, mas eu estou melhor do que estava. Por que você está melhor? Mariana a encarou. E por um momento, Ana Beatriz pensou que ela ia dizer a verdade, que ia falar de Rosa Maria, das manhãs secretas, da esperança que estava crescendo dentro dela. Mas Mariana só disse, porque o tempo ajuda, isso é tudo. Ana Beatriz assentiu, desejou boa noite, saiu do quarto e soube que Mariana havia mentido, mas também soube que não tinha o direito de exigir a verdade, porque ela mesma havia estado mentindo por 2 anos. Mentindo que trabalhar mais ia solucionar a dor. Mentindo que o dinheiro podia substituir a presença. Mentindo que estava bem. No dia seguinte, Ana Beatriz fez algo que não fazia há anos. Acordou às 5 da manhã, mas em vez de ir para a esteira, em vez de verificar e-mails, ficou no quarto, esperando. Às 5h15, ouviu a porta principal se abrir, os passos de Rosa Maria. Ana Beatriz saiu para o corredor. Rosa Maria estava subindo as escadas. Bom dia, dona Ana Beatriz. Acordou cedo hoje. Não consegui dormir. Quer que eu prepare um café para a senhora? Não, obrigada. Rosa Maria, posso te fazer uma pergunta? Claro, dona Ana Beatriz. Por que você chega tão cedo? Rosa Maria hesitou. Só por um segundo. Então sorriu. Eu gosto de ver o nascer do sol do jardim antes de começar a trabalhar. É tranquilo.
Ana Beatriz assentiu. Entendo. Rosa Maria continuou subindo. Entrou no depósito. Pegou suas coisas. Ana Beatriz desceu para a cozinha. Preparou café. Sentou-se à mesa da sala de jantar. E esperou. Às 6. Ouviu um som lá em cima, muito suave, como se alguém estivesse movendo móveis. Às 6:30, Mariana desceu, se surpreendeu ao ver Ana Beatriz ali. O que você está fazendo acordada tão cedo? Não conseguia dormir. E você? Eu também acordei cedo. Mariana se serviu suco. Sentou-se em sua cadeira de rodas em frente a Ana Beatriz. As duas se olharam em silêncio. Tia, você está bem? Sim, só queria passar um tempo com você. Mariana sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Tudo bem? Tomaram café da manhã juntas, falaram de coisas triviais, o clima, um filme que Mariana havia visto, uma pousada nova que Ana Beatriz ia abrir, mas Ana Beatriz notou algo. Mariana olhava o relógio a cada poucos minutos, como se estivesse esperando algo, ou alguém. Às 7:30. Rosa Maria entrou na cozinha, viu Ana Beatriz e Mariana tomando café da manhã juntas e parou. Oh, perdão. Não sabia que estavam aqui. Posso voltar mais tarde? Não, tudo bem, disse Mariana rapidamente. Já terminamos. Não é, tia. Ana Beatriz olhou para Mariana, depois para a Rosa Maria, depois de volta para Mariana. Sim, já terminei. Levantou-se, subiu para o escritório, fechou a porta e escutou. Escutou Mariana e Rosa Maria conversando na cozinha, escutou Mariana rindo, escutou Rosa Maria perguntando como ela se sentia. Escutou Mariana dizendo que estava cansada, mas bem, e então escutou silêncio. Ana Beatriz abriu a porta do escritório devagar. Espiou o corredor. Mariana e Rosa Maria não estavam. Ana Beatriz desceu as escadas, revisou a sala de jantar, o jardim, ninguém. Subiu de novo. Passou em frente ao quarto de Mariana, vazio. Passou em frente ao antigo ateliê de pintura. A porta estava fechada. Ana Beatriz se aproximou, colocou o ouvido contra a porta. Escutou a voz de Rosa Maria. Muito bem. Agora vamos tentar com a esquerda. O som de algo se movendo. Então, a voz de Mariana. Eu não consigo. Sim, você consegue. Você já fez isso ontem. Você pode fazer hoje. Está doendo. Eu sei, mas a dor significa que seu corpo está despertando. E isso é bom. Ana Beatriz fechou os olhos. O coração batia tão forte que ela estava segura de que podiam ouvi-lo do outro lado da porta. Ela ia abrir, ia entrar, ia exigir saber o que estava acontecendo. Mas então, escutou algo mais. Algo que a congelou. O som de Mariana chorando. Não chorando de dor, chorando de frustração. Eu não consigo, Rosa. Eu tentei tanto e não consigo. Os médicos estavam certos. Eu nunca vou voltar a andar. Mariana, olhe para mim. Silêncio. Olhe para mim, minha menina. Mais silêncio. Eu sei que dói. Sei que você tem tentado e sente que nada acontece. Mas eu tenho visto o que você tem alcançado. Eu tenho documentado cada milímetro, cada pequeno movimento, e eu vou te dizer algo que talvez você não queira ouvir, mas que precisa ouvir. Rosa Maria fez uma pausa. Ana Beatriz prendeu a respiração. Talvez você nunca volte a andar. Talvez os médicos tenham razão. Mas se você desistir agora, você vai passar o resto da sua vida se perguntando o que teria acontecido se tivesse tentado um dia mais. E eu não vou deixar que você viva com essa pergunta, porque eu sim vivi com essa pergunta e me destruiu. Do que você está falando? Rosa Maria ficou em silêncio. Então, com uma voz tão baixa que Ana Beatriz mal pôde ouvir, disse: eu tive uma filha. Se chamava Daniela. Ela sofreu um acidente quando tinha 15 anos. Igual a você. Ficou paralítica. Igual a você. Os médicos disseram que ela nunca caminharia. Igual a você. Ana Beatriz cobriu a boca com a mão.
E durante 3 anos, eu fiz exatamente o que estou fazendo com você. Eu massageava, eu ajudava com os exercícios, eu dizia para ela não desistir. Mas um dia, Daniela se cansou e me disse que queria parar, que queria aceitar que nunca caminharia e seguir com a vida. E eu a deixei. A voz de Rosa Maria se quebrou. Parei de insistir, parei de fazer os exercícios. E 3 meses depois, Daniela morreu de pneumonia, porque o corpo dela estava tão fraco, tão imóvel, que não conseguiu combater a infecção. E eu passei os últimos 5 anos me perguntando se teria sido diferente. Se eu tivesse insistido um dia mais, um mês mais, um ano mais. Mariana não disse nada. Então, eu não vou deixar você desistir, Mariana, porque talvez eu não possa te salvar, mas eu posso tentar. E se no final não funcionar, pelo menos você vai saber que fez tudo o possível, que não ficou com a pergunta, que lutou até o final. Ana Beatriz sentiu as lágrimas caírem pelo seu rosto. Agora, escutou a voz de Mariana, tremendo. Me desculpa, Rosa. Me desculpa muito. Você não tem que sentir nada. Só tem que tentar mais um dia. Você consegue fazer isso? Sim. Então vamos. Outra vez. A perna esquerda. Você consegue. Ana Beatriz se afastou da porta. Entrou no quarto, sentou-se na cama e finalmente entendeu. Isto não era só sobre Mariana. Era sobre Rosa Maria tentando salvar a filha que não pôde salvar. Era sobre amor e culpa e segundas oportunidades, e Ana Beatriz se deu conta de que não tinha o direito de interferir, porque Rosa Maria estava dando algo que nenhum dinheiro podia comprar. Estava dando sua dor, transformada em esperança. Ana Beatriz não voltou a trabalhar no resto da semana. Disse à sua assistente que estava gripada, cancelou reuniões, delegou responsabilidades e ficou em casa, observando. Cada manhã, Rosa Maria chegava às 5h15, subia ao antigo ateliê de pintura, preparava tudo às 5h30. Mariana descia em sua cadeira, entravam juntas, fechavam a porta. Às 7h30, saíam. Mariana sempre tinha os olhos vermelhos. Rosa Maria sempre tinha um sorriso cansado. Tomavam café da manhã juntas, falavam, riam, e então Rosa Maria começava seu trabalho de faxineira, como se as 2 horas anteriores não tivessem existido. Ana Beatriz começou a investigar. Nos momentos em que Rosa Maria e Mariana não estavam juntas, entrava no antigo ateliê de pintura, revistava. Encontrou um caderno escondido em uma gaveta, azul, de capa dura, com a letra de Rosa Maria. Abriu. Dia 1, 15 de novembro. Mariana aceitou tentar. Não confia que funcione, mas confia em mim. Isso é suficiente por agora. Hoje só massageei 30 minutos. Chorou o tempo todo. Diz que tem medo de sentir esperança. Eu entendo. A esperança dói mais que o desespero. Ana Beatriz passou as páginas. Havia centenas de anotações. Dia 34. Mariana parou de chorar durante as sessões. Agora fala. Me conta sobre seus sonhos de dançar, sobre o clube renomado na Europa, sobre seus pais. É a primeira vez que a ouço falar deles sem se quebrar. Dia 89. Hoje usei uma técnica nova, que aprendi em um vídeo do YouTube. Massagem profunda nos tecidos. Mariana disse que doeu, mas que foi uma dor diferente. Uma dor que se sentia viva. Dia 127, mexeu o dedo. Só 2 milímetros. Imperceptível para qualquer um que não estivesse olhando com atenção. Mas eu vi, e Mariana também sentiu, gritou, chorou, me abraçou. Me disse obrigada por não desistir. Eu disse obrigada por me deixar tentar. As lágrimas de Ana Beatriz caíam sobre as páginas. Dia 184. Voltou a mexer o dedo. Desta vez, 5 milímetros. É real. Não é minha imaginação. Mariana está recuperando algo. Não sei se é movimento,
ou só sensação, mas é algo. Dia 287. Hoje senti que sua perna reagiu quando apliquei pressão em um ponto específico, como um reflexo. Os médicos disseram que os reflexos não voltam, mas eu senti. Dia 365, Ana Beatriz parou nessa página. Estava datada de 2 semanas atrás. Dia 365, um ano completo, 730 horas acumuladas de massagens, 365 dias consecutivos, sem faltar um só. E hoje, Mariana sentiu algo. Não foi um movimento, foi uma sensação. Disse que a panturrilha estava ardendo. Quando apliquei pressão, primeira sensação real em 24 meses. Perguntei se queria que chamasse um médico. Disse que não, que queria esperar, que se isso não fosse real, se fosse só sua imaginação, não queria que ninguém dissesse que estava errada. Queria ficar com a esperança, mesmo que fosse falsa. Eu disse que não era falsa, que eu também senti, que seu corpo está respondendo. Não sei se Mariana vai voltar a andar. Não sou médica, não sou milagreira. Só sou uma mulher que perdeu sua filha e que não quer que outra mãe, outra família, passe pelo mesmo. Mas sei de uma coisa: Mariana está viva, não só fisicamente, está viva em sua alma. E isso, para mim, já é um milagre. Ana Beatriz fechou o caderno. Deixou exatamente onde encontrou. Saiu do antigo ateliê de pintura e tomou uma decisão. Amanhã ia conversar com Rosa Maria. Não para repreendê-la, não para proibi-la de continuar, mas para agradecer e para perguntar como podia ajudar. Porque se algo havia aprendido nessas 2 semanas, era isto: o dinheiro não salva vidas. A presença, sim. O tempo, sim. O amor que se expressa em ações silenciosas e constantes, sim. E Ana Beatriz Castanheira havia estado gastando sua vida no que não importava, mas não era tarde para mudar. Ainda não. No dia seguinte, Ana Beatriz se levantou às 5 da manhã, se vestiu, desceu à cozinha, preparou café e esperou. Às 5h15, Rosa Maria chegou, abriu a porta com sua chave, entrou e se congelou quando viu Ana Beatriz sentada à mesa da sala de jantar. Senhora, não sabia que estava acordada. Sente-se. Rosa Maria. Rosa Maria deixou sua bolsa no chão. Aproximou-se devagar. Sentou-se em frente a Ana Beatriz. As duas se olharam em silêncio. Então Ana Beatriz disse: sei o que tem feito. Rosa Maria não disse nada, apenas baixou o olhar. Sei que chega cedo. Sei que massageia Mariana. Sei sobre sua filha. Rosa Maria levantou a vista. Tinha lágrimas nos olhos. Me desculpe, senhora. Sei que devia ter dito. Sei que não era meu lugar. Mas Mariana me pediu para não contar nada e eu... Não, interrompeu Ana Beatriz. Não estou repreendendo você. Rosa Maria piscou. Estou agradecendo. As lágrimas de Rosa Maria começaram a cair. Durante um ano inteiro, você fez o que eu não consegui fazer. Devolveu a esperança a Mariana. Devolveu a vontade de viver. E não só isso. Fez isso sem esperar nada em troca, sem cobrar extra, sem pedir reconhecimento. Senhora, Deixe-me terminar. Ana Beatriz respirou fundo. Tenho estado tão cega, tão ocupada, tão convencida de que trabalhar mais e ganhar mais dinheiro ia solucionar tudo. E enquanto isso, você estava aqui, fazendo a única coisa que realmente importava: estar presente. Ana Beatriz limpou as lágrimas. E agora, vou te pedir algo. E se disser não, vou entender, mas preciso perguntar. O que precisa, senhora? Quero ajudar, quero aprender, quero estar aí para Mariana, como você tem estado. Não quero substituí-la. Quero ser parte disso. Rosa Maria sorriu por entre as lágrimas. Senhora Ana Beatriz, eu só estava esperando que me pedisse, e assim começou tudo. Naquela mesma manhã,
Ana Beatriz subiu com Rosa Maria ao antigo ateliê de pintura. Mariana se surpreendeu ao vê-la ali. Tia, Rosa Maria me contou tudo, disse Ana Beatriz, e quero estar aqui, se você me deixar. Mariana olhou para Rosa Maria. Rosa Maria assentiu. Mariana olhou de volta para Ana Beatriz. E então, pela primeira vez em 2 anos, estendeu os braços. Ana Beatriz a abraçou. E as duas choraram a partir daquele dia. Ana Beatriz começou a chegar cedo também. Rosa Maria lhe ensinou as técnicas de massagem, mostrou os pontos de pressão, explicou como aquecer o óleo, como mover as mãos, como ler as reações do corpo de Mariana. No início, Ana Beatriz era estabanada, suas mãos eram duras, acostumadas a assinar contratos, não a dar carinho, mas aprendeu, devagar, com paciência. Mariana dizia, mais suave, tia. E Ana Beatriz tentava de novo, um pouco mais acima, e Ana Beatriz ajustava. Assim está bom. E Ana Beatriz sorria. As semanas se passaram. Ana Beatriz reduziu seu horário de trabalho, delegou mais responsabilidades, contratou um co-CEO para que manejasse as operações do dia a dia. Passava só 8 horas no escritório, em vez de 14, e as outras 6 horas passava com Mariana, aprendendo a conhecê-la, escutando-a falar de seus sonhos, de seus medos, de suas esperanças. E algo em Ana Beatriz começou a sarar também, porque no fim das contas, quando você para de fugir da dor, quando finalmente se senta e a enfrenta, descobre que ela não te mata, ela te transforma. 1 mês depois da conversa com Rosa Maria, Ana Beatriz estava massageando a perna esquerda de Mariana. Rosa Maria estava do outro lado, com a direita. Trabalhavam em sincronia, como um time. Mariana tinha os olhos fechados, respirava fundo. E então, de repente, abriu os olhos. Esperem. Ana Beatriz e Rosa Maria pararam. O que foi? Estou sentindo alguma coisa. Ana Beatriz e Rosa Maria se entreolharam. Onde? No pé, o esquerdo. Quando você pressionou aí, tia, eu senti. Ana Beatriz olhou para Rosa Maria. Rosa Maria assentiu. Volta a tentar. Ana Beatriz pressionou o mesmo ponto. Mariana fechou os olhos. Esperou. Sim, aí é como um formigamento. Como se estivesse dormindo e começando a acordar. Rosa Maria pegou seu caderninho. Escreveu. Dia 395. Ana Beatriz aplicou pressão no arco plantar esquerdo. Mariana reportou sensação de formigamento. Resposta localizada e específica. É real. Ana Beatriz cobriu a boca com a mão. Rosa Maria pôs a mão em seu ombro. É um bom dia, disse Rosa Maria. Mariana sorriu. E, pela primeira vez, não era um sorriso de esperança receosa. Era um sorriso de certeza. Algo estava acontecendo. Algo real. Se você está assistindo a esta história e ainda pensa que dinheiro é mais valioso que tempo, você não prestou atenção. Porque Ana Beatriz Castanheira tinha milhões e não serviram de nada. O que salvou Mariana não foi dinheiro. Foram 730 horas de mãos constantes e amor silencioso. Mas a história não termina aí, porque os milagres nem sempre são rápidos. E, às vezes, o mais difícil não é começar. É seguir quando parece que nada está mudando. Passaram mais semanas, mais meses. As sessões de massagem continuavam. Ana Beatriz, Rosa Maria e Mariana, juntas, todas as manhãs, sem falhar. Houve dias bons, dias em que Mariana sentia mais, dias em que seus dedos se moviam 1 milímetro a mais. E houve dias ruins, dias em que não sentia nada, dias em que chorava de frustração, dias em que gritava que era inútil, que os médicos tinham razão, que isso nunca ia funcionar. Nesses dias, Ana Beatriz e Rosa Maria se revezavam para sustentá-la, para dizer que estava tudo bem se sentir assim, que o progresso não era linear,
que o importante era não se render. E Mariana não se rendia, porque agora tinha duas mulheres que não a deixavam. Um dia, Ana Beatriz teve que viajar para São Paulo para uma reunião urgente que não podia delegar. Iria ficar fora 3 dias. Antes de ir, disse a Mariana: Rosa Maria vai estar aqui e eu vou te ligar todas as noites. E quando eu voltar, quero que me conte tudo o que sentiu, tudo o que avançou. De acordo? Mariana assentiu. Volta logo, tia. Eu prometo. Ana Beatriz ficou em São Paulo 2 dias. No 3º dia, no meio da reunião, recebeu uma ligação de Rosa Maria. Dona Ana Beatriz, precisa vir para casa. O que aconteceu? Mariana está bem? Ela está bem, mas precisa estar aqui. Agora. Ana Beatriz cancelou tudo. Pegou o primeiro voo. Dirigiu do aeroporto para casa sem parar. Chegou às 9 da noite. Entrou correndo. Rosa Maria estava na sala e sorrindo. O que aconteceu? Suba, antigo ateliê de pintura. Ana Beatriz subiu as escadas de 2 em 2. Abriu a porta do ateliê. Mariana estava ali, sentada na cadeira de rodas, olhando-a com os olhos cheios de lágrimas e um sorriso enorme. O que aconteceu? Mariana estendeu a mão direita. Ana Beatriz se aproximou, pegou sua mão e então Mariana fez algo que não fazia em 2 anos e meio. Apertou, não muito, não com força, mas apertou a mão de Ana Beatriz. Ana Beatriz sentiu a pressão, fraca, trêmula, mas real. Você está sentindo? Perguntou Mariana. Ana Beatriz não conseguia falar, só assentiu. As lágrimas caíam pelo seu rosto. Eu posso mover os dedos dos pés também, os 2 pés, e posso sentir quando você me toca. Não tudo, mas algo, é algo, tia, é algo. Ana Beatriz se ajoelhou em frente à cadeira, abraçou Mariana e chorou como não chorava há anos. Rosa Maria estava na porta, observando, sorrindo, com seu caderninho azul nas mãos. Dia 456, escreveu. Mariana apertou a mão de Ana Beatriz. Movimento voluntário. Sensação bilateral nos pés. O milagre não é que ela caminhe. O milagre é que ela volte a acreditar que é possível. Ana Beatriz levantou a vista. Olhou para Rosa Maria e, sem palavras, lhe disse: Obrigada. Obrigada por não desistir. Obrigada por me ensinar. Obrigada por salvar minha família. Rosa Maria assentiu. E Ana Beatriz soube que Rosa Maria entendia tudo. Porque algumas conversas não precisam de palavra, só presença. Naquela noite, Ana Beatriz ligou para sua assistente. Disse que queria fazer uma doação, R$1 milhão, para uma fundação que ajudasse famílias com pessoas com lesões medulares que não pudessem pagar fisioterapia. E queria que Rosa Maria fosse a diretora do programa, treinando cuidadores, ensinando o que ela sabia, compartilhando a esperança. Quando Ana Beatriz propôs isso a Rosa Maria ficou em silêncio. Dona Ana Beatriz, eu não tenho títulos, não tenho certificados, só tenho o que aprendi cuidando da minha filha. E isso vale mais que qualquer título, porque você aprendeu com amor, e isso não se ensina em nenhuma universidade. Rosa Maria aceitou, mas com uma condição: que Mariana faça parte do programa também, quando estiver pronta, para dar esperança a outros que estão passando pelo que ela passou. Ana Beatriz sorriu. Trato feito. Passaram mais meses. Mariana seguia melhorando. Lento, muito lento, mas constante. Recuperou sensação em quase 60% de suas pernas. Podia mover os dedos de ambos os pés. Podia sentir temperatura, dor, pressão. Os médicos estavam confusos, ordenaram mais estudos, ressonâncias, exames neurológicos. Um deles disse a Ana Beatriz: Não entendo como é possível. A lesão era completa. L4 e L5. Não deveria haver recuperação. Ana Beatriz sorriu. Talvez existam coisas que a medicina não pode medir. O médico franziu a testa. Como o quê?
Como 730 horas de amor constante. O médico não soube o que responder, mas Ana Beatriz já não precisava que a medicina lhe explicasse nada, porque havia visto o milagre com seus próprios olhos. Não o milagre de uma cura completa, mas o milagre da esperança restaurada. E isso era mais que suficiente. 1 ano e meio depois que Ana Beatriz descobriu Rosa Maria massageando Mariana pela primeira vez. As três estavam no antigo ateliê de pintura. Era uma manhã de sábado, ensolarada, tranquila. Rosa Maria disse a Mariana: "Hoje vamos tentar algo novo." "O quê?" Rosa Maria tirou algo de trás de uma cadeira. "Um andador." Ana Beatriz olhou para Rosa Maria. Rosa Maria assentiu. Mariana olhou para o andador. Então ela olhou para Rosa Maria, depois para Ana Beatriz. "Vocês acham que eu consigo?" "Nós não vamos saber até você tentar", disse Ana Beatriz. Mariana respirou fundo. "Está bem, vamos tentar." Rosa Maria e Ana Beatriz ajudaram Mariana a se levantar da cadeira de rodas. Sustentaram seu peso, a colocaram em frente ao andador. Mariana agarrou as barras com as 2 mãos. "Pronto", disse Rosa Maria. "Agora tenta colocar o peso na perna direita." Mariana tentou. Suas pernas tremiam. Não conseguiam sustentar seu peso completamente, mas conseguiam sustentar alguma coisa, um pouco mais. Mariana fez força. Seus joelhos quase cederam. Ana Beatriz e Rosa Maria a seguraram. "Respira, tenta de novo." Mariana respirou, fechou os olhos, empurrou e deu um passo, pequeno, temeroso, com 80% do seu peso apoiado no andador e nos braços de Rosa Maria e Ana Beatriz. Mais um passo. Abriu os olhos, olhou para baixo, olhou para Rosa Maria, olhou para Ana Beatriz. "Eu consegui! Você conseguiu!" disse Rosa Maria. "Dê outro." Mariana respirou de novo, empurrou de novo e deu outro passo, e outro, e outro, 3 passos. Então suas pernas cederam. Rosa Maria e Ana Beatriz a seguraram. Assentaram de volta na cadeira. Mariana estava chorando, rindo, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu caminhei 3 passos. "Você caminhou 3 passos", repetiu Ana Beatriz, abraçando-a. E Rosa Maria escreveu em seu caderno: "Dia 547. Mariana caminhou 3 passos com o andador." Não é caminhar sozinha, não é correr, não é dançar como antes, mas é se mover, é viver, é não se render, e às vezes, isso é todo o milagre que você precisa. Se depois de escutar isso, você ainda pensa que os gestos pequenos não importam, que as 730 horas de uma faxineira não valem nada comparadas com os milhões de uma CEO, então você não entendeu nada, porque o milagre não foi médico, foi humano, foi amor transformado em ação, foi constância quando tudo parecia inútil, foi esperança contra toda a evidência. Foi Rosa Maria dizendo: "Eu vou tentar te salvar, mesmo que eu tenha falhado com a minha filha." Foi Ana Beatriz dizendo: "Eu vou aprender, mesmo que seja tarde." Foi Mariana dizendo: "Eu vou tentar, mesmo que os médicos digam que é impossível." Isso foi o milagre. E esse milagre mudou 3 vidas para sempre. 6 meses depois desses primeiros 3 passos, Ana Beatriz fez uma conferência de imprensa, convocou a mídia local, não para falar de suas pousadas, mas para anunciar a criação da Fundação 730 Horas. O nome veio de Rosa Maria. 730 horas, 2 horas por dia durante 1 ano, o mínimo necessário para que um milagre começasse a ser possível. A fundação oferecia treinamento gratuito a cuidadores de pessoas com lesões medulares, ensinava técnicas de massoterapia, proporcionava equipamentos básicos e, sobretudo, dava esperança. Rosa Maria foi nomeada diretora do programa. Seu salário passou de um salário mínimo por mês para 4 salários mínimos. Não porque Ana Beatriz quisesse pagar a ela o que devia ter pago desde o princípio,
mas porque o trabalho valia. Rosa Maria treinava 10 cuidadores a cada mês. Lhes ensinava exatamente o que havia feito com Mariana: as massagens, os exercícios, os pontos de pressão, mas, sobretudo, lhes ensinava algo que nenhum manual podia explicar: como amar sem esperar nada em troca. No primeiro ano, a fundação ajudou 50 famílias. 50 pessoas com lesões medulares que não podiam pagar fisioterapia profissional, agora tinham alguém treinado cuidando deles, massageando-os, dando-lhes esperança. Nem todos melhoraram como Mariana. A medicina é clara nisso. As lesões completas de medula espinhal raramente revertem. A recuperação de Mariana foi excepcional, inusual, quase impossível. Mas o que aconteceu com todas essas 50 famílias foi outra coisa. Deixaram de se sentir sozinhas, deixaram de sentir que sua situação não tinha esperança e, embora seus corpos não mudassem tanto quanto o de Mariana, suas vidas mudaram, porque, às vezes, o milagre não é caminhar, é saber que alguém está ali, tentando, sem se render, dia após dia. E Mariana também mudou, seguiu melhorando, devagar. 2 anos depois de dar seus primeiros 3 passos, podia caminhar distâncias curtas com o andador, talvez 20 metros, 30 em um bom dia. Não podia correr, não podia dançar balé como antes, provavelmente nunca mais voltaria a fazê-lo, mas podia se pôr de pé, podia abraçar-se de pé com sua tia, podia caminhar desde seu quarto até o jardim, podia sentir o sol em seu rosto enquanto estava parada sobre seus próprios pés. E isso, para alguém que pensou que nunca mais voltaria a sentir nada da cintura para baixo. Era tudo. Mariana se inscreveu na faculdade, online primeiro. Depois presencial, estudou fisioterapia. Queria entender cientificamente o que Rosa Maria havia feito empiricamente. Queria poder explicar a outros como era possível e queria ajudar. Uma vez por mês, Mariana dava uma palestra na fundação. Chegava em sua cadeira de rodas, se levantava com a ajuda de seu andador e contava sua história a famílias que acabavam de receber o mesmo diagnóstico que ela havia recebido 2 anos e meio atrás: paraplegia completa, irreversível. Mas Mariana lhes dizia: isso foi o que me disseram a mim também, e talvez tenham razão, talvez sua lesão seja diferente da minha, talvez você não recupere movimento, talvez você não recupere sensação, mas eu vou te dizer algo. Se você tem alguém disposto a tentar com você, se você tem 730 horas de amor constante, você tem uma oportunidade, não uma garantia, uma oportunidade. E, às vezes, isso é tudo o que você precisa para seguir adiante. Muitos choravam. Alguns se irritavam. Diziam que era cruel dar falsas esperanças, que a medicina era clara, que isso era uma exceção, não a regra. E Mariana não discutia, só dizia: vocês têm razão. Talvez seja uma exceção, mas mesmo se você não recuperar movimento, você não prefere tentar? Você não prefere saber que fez todo o possível? Você não prefere ter alguém que te ame tanto que esteja disposto a massagear pernas que talvez nunca voltem a caminhar? Porque isso é o que Rosa Maria fez por mim. E isso é o que minha tia aprendeu a fazer. E, embora eu nunca tivesse voltado a caminhar, o só fato de saber que elas não haviam se rendido comigo já me salvou a vida. Essas palavras mudavam algo nas pessoas. Nem sempre de imediato, mas semanas depois. Rosa Maria recebia ligações, e-mails, mensagens dessas mesmas pessoas dizendo que queriam tentar, que queriam aprender, que queriam dar a seu familiar o que Rosa Maria havia dado a Mariana. E a fundação crescia. Para o 3º ano, já não eram 50 famílias, eram 200. Rosa Maria havia treinado 30 cuidadores adicionais que agora treinavam a outros.
O programa havia se expandido para 3 cidades a mais. Ana Beatriz havia doado um total de 5 milhões de reais à fundação. Mas, mais importante que o dinheiro, havia doado seu tempo. Reduziu seu horário de trabalho a 8 horas diárias. Ela contratou um co-CEO que administrava as operações diárias de suas pousadas. Ana Beatriz só supervisionava. Tomava decisões estratégicas, mas já não vivia no escritório. Vivia em casa, com Mariana. Elas tomavam café da manhã juntas, todas as manhãs. Ana Beatriz havia aprendido a cozinhar. Não bem, mas se esforçava. Mariana ria dos seus ovos queimados. Ana Beatriz ria também, 2 vezes por semana. Ana Beatriz ainda ajudava com as sessões de massagem. Agora Mariana já não precisava tanto delas. Seu corpo havia se estabilizado. A recuperação havia parado em certo ponto, mas as sessões continuavam, não por necessidade médica, mas porque haviam se tornado sua forma de estar juntas, de conversar, de se conectar. Rosa Maria às vezes se juntava a elas, às vezes não, mas sempre estava perto, porque já não era apenas a empregada, era a família. Ana Beatriz lhe havia dado um quarto permanente na casa. Rosa Maria podia ir embora quando quisesse. Tinha seu próprio apartamento, mas escolhia ficar, porque aquela casa havia se tornado seu lar também. Num domingo à tarde, 3 anos depois daquela manhã em que Ana Beatriz viu Rosa Maria massageando Mariana pela primeira vez. As 3 estavam sentadas no jardim, tomando chá, vendo o pôr do sol. Mariana estava em sua cadeira de rodas, não porque não pudesse andar, mas porque caminhar 20 metros cansava. Para distâncias longas, a cadeira continuava sendo necessária e estava tudo bem. Mariana havia feito as pazes com isso. Não era a vida que havia planejado, mas era uma vida, e era boa. Ana Beatriz perguntou a Rosa Maria: alguma vez você se arrepende de ter começado isso? De ter chegado cedo naquele primeiro dia? Rosa Maria pensou um momento. Depois disse: todos os dias penso em Daniela. E todos os dias me pergunto se teria sido diferente se eu não tivesse desistido dela. Não sei a resposta. Nunca vou saber. Fez uma pausa. Mas quando vejo a Mariana, quando vejo as 200 famílias que ajudamos, quando vejo que esta casa, que estava tão cheia de silêncio e dor, agora está cheia de vida, sinto que Daniela estaria orgulhosa. Sinto que a vida dela, embora curta, não foi em vão, porque me ensinou como amar, e esse amor salvou a Mariana e está salvando outros. Mariana tomou a mão de Rosa Maria. Daniela te ensinou bem. Rosa Maria sorriu. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Ana Beatriz olhou para as 2 e sentiu algo que não sentia há anos: gratidão, paz. A certeza de que estava exatamente onde precisava estar. Não em um escritório, não em uma reunião, não revisando relatórios financeiros à meia-noite, mas aqui, em casa, com sua família, fazendo a única coisa que realmente importava: estar presente. Se você chegou até aqui e ainda acredita que trabalhar mais horas é a solução para tudo, que o sucesso se mede em dinheiro e não em relacionamentos, que estar ocupado é mais importante que estar presente, então nada do que eu disse te tocou. Mas se algo em seu peito se apertou quando você ouviu sobre as 730 horas de Rosa Maria, se algo em você se rompeu quando Mariana deu aqueles 3 passos, se algo em sua alma reconheceu que Ana Beatriz esteve a ponto de perder a única coisa que importava, por perseguir coisas que não importam, então talvez seja a hora de você se fazer uma pergunta. Quantas horas você tem investido no que realmente importa? Não no seu trabalho, não nas suas metas profissionais, mas nas pessoas que você ama, em estar presente, em massagear as feridas que ninguém mais vê, em dar esperança quando tudo parece perdido.
730 horas são 2 horas por dia durante um ano. É muito, é sacrifício, é chegar cedo, é ficar até mais tarde. É fazer isso quando ninguém está te olhando, quando ninguém vai te aplaudir, quando não há reconhecimento nem pagamento extra. É amor puro, constante, sem condições. E Rosa Maria Silva, uma faxineira que ganhava um salário mínimo por mês, entendeu isso melhor que uma CEO multimilionária, até que a CEO aprendeu 3 anos e meio depois do começo desta história. Ana Beatriz deu uma entrevista a um jornalista que queria escrever sobre a fundação. O jornalista perguntou: "Qual foi o melhor investimento que você fez em sua vida?" Ana Beatriz sorriu. "Não foi comprar minha primeira pousada, não foi expandir meus negócios, não foram os milhões que doei à fundação. Então o que foi? Foram as primeiras 2 horas que passei aprendendo a massagear as pernas da minha sobrinha. Porque nessas 2 horas, aprendi mais sobre o valor do tempo que em 50 anos de vida." O jornalista escreveu isso. O artigo se tornou viral. Milhares de pessoas o compartilharam. Centenas escreveram mensagens dizendo que os havia feito chorar, que os havia feito repensar suas prioridades. E Ana Beatriz só esperava que ao menos um deles entendesse de verdade, que deixasse de correr, que se sentasse com sua família, que desse 2 horas de amor constante, porque essas 2 horas podiam mudar tudo. Hoje, enquanto você narra este vídeo, enquanto você compartilha esta história, Rosa Maria Silva tem 55 anos. Continua sendo a diretora do programa 730 Horas. Treinou pessoalmente mais de 300 cuidadores. Mudou mais de 500 vidas. Seu salário agora é de R$ 5.000 por mês. Tem plano de saúde, tem férias pagas, tem um quarto permanente na casa de Ana Beatriz que pode usar quando quiser. Mas mais do que isso, tem uma família, porque Ana Beatriz e Mariana já não a veem como empregada, a veem como o que sempre foi, um anjo disfarçado de faxineira. Mariana tem 20 anos agora. Está no seu 3º ano de fisioterapia. Trabalha meio período na fundação, dando palestras e treinando novos pacientes. Seu sonho de dançar em Londres morreu, mas nasceu um novo sonho: ajudar outros a se levantarem quando pensam que nunca mais poderão fazê-lo. Camina distâncias curtas com andador, distâncias longas em cadeira. Recuperou 65% da sensibilidade em suas pernas. Pode sentir, pode se mover, não como antes, mas o suficiente para viver plenamente. Tem namorado, o conheceu na faculdade, ele sabe sua história, sabe suas limitações e a ama exatamente como é, porque Mariana aprendeu algo que muitos nunca aprendem, que seu valor não está no que você pode fazer, está em quem você é. E Ana Beatriz Castanheira tem 58 anos, continua sendo CEO, mas já não trabalha 14 horas por dia, trabalha 8, às vezes 6. O resto do tempo está em casa, ou na fundação, ou viajando com Mariana, ou simplesmente sentada no jardim, tomando chá, vendo o pôr do sol. Suas pousadas continuam sendo bem-sucedidas, talvez mais do que antes, porque acontece que quando você delega, quando você confia, quando você deixa de tentar controlar tudo, as coisas funcionam igual ou melhor, e você tem mais tempo para o que importa. Ana Beatriz aprendeu que o sucesso não se mede em quanto você ganha, se mede em quanto tempo você passa com as pessoas que você ama, em quantas vidas você toca, em quanto amor você dá. E por essa medida, Ana Beatriz Castanheira é a mulher de maior sucesso que você vai conhecer. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Se esta história te tocou, se algo em você se comoveu, se você reconheceu algo de Ana Beatriz em você, da sua ausência, da sua cegueira, da sua crença de que trabalhar mais ia solucionar tudo, o que você vai fazer a respeito? Porque você pode fechar este vídeo. Você pode dizer: que história tão bonita. Você pode dar um like.
Você pode compartilhar e você pode seguir exatamente igual. Ou você pode fazer algo diferente. Você pode olhar sua agenda. Você pode ver quantas horas você passa trabalhando e quantas horas você passa com as pessoas que você ama. Você pode se perguntar: se algo acontecesse com alguém que eu amo, eu me arrependeria de não ter estado mais presente? E se a resposta for sim, então você tem uma decisão a tomar. Porque o tempo não volta, as oportunidades não se repetem e as pessoas que você ama não vão estar aí para sempre. Ana Beatriz aprendeu isso quando perdeu Ricardo. Ana Beatriz aprendeu isso quando quase perdeu Mariana. Não espere perder alguém para aprender o que elas aprenderam. O dinheiro se recupera, o tempo não. Os contratos se fazem de novo, os momentos não. O trabalho vai estar aí amanhã. As pessoas, talvez não. E se há algo que esta história deveria te ensinar, é isto: 730 horas de amor constante valem mais do que 10 milhões de reais sem presença. 2 horas por dia durante um ano. É tudo o que Rosa Maria precisou para salvar uma vida. Quantas vidas você poderia salvar se investisse 2 horas por dia nas pessoas que você ama? Não com presentes, não com dinheiro, não com promessas de que algum dia você vai ter mais tempo, mas com presença, com mãos que massageiam, com palavras que consolam, com abraços que dizem: eu estou aqui. Essa é a lição, essa é a história. E agora que você a conhece, você tem 2 opções: esquecê-la ou vivê-la. Ana Beatriz Castanheira escolheu vivê-la e salvou a vida de Mariana. Rosa Maria Silva a viveu desde o princípio e salvou muitas vidas. Mariana Castanheira Ruiz a recebeu e agora a compartilha. E você, qual é a sua história? Porque todos nós temos 730 horas em um ano. A pergunta não é se você as tem. A pergunta é como você vai usá-las. E eu espero, de verdade espero, que depois de escutar esta história, você escolha usá-las sabiamente. Porque no final, quando você estiver no seu último dia, ninguém vai perguntar quanto dinheiro você ganhou, vão perguntar a quantas pessoas você amou. E a resposta a essa pergunta é a única que realmente importa. Obrigado por escutar a história de Ana Beatriz, Mariana e Rosa Maria. 3 mulheres que aprenderam que os milagres não vêm do céu. Vêm de mãos constantes, de amor silencioso, de 730 horas de não desistir. E se esta história te comoveu, compartilhe-a. Não por mim, mas porque alguém aí fora precisa escutá-la. Alguém que está trabalhando 14 horas por dia, pensando que isso vai solucionar tudo. Alguém que está ausente de sua casa, mas presente no escritório. Alguém que está a ponto de perder o que realmente importa. Compartilhe-a. E talvez, só talvez, essa pessoa também escolha mudar, porque o mundo precisa de mais Rosas Marias. Mais pessoas dispostas a dar 730 horas, sem esperar nada em troca. E menos Anas Beatrizes do princípio, menos pessoas correndo da dor para o trabalho. Seja a Rosa Maria da história de alguém, e se você é a Ana Beatriz, ainda está a tempo de mudar. Ainda não é tarde. Nunca é tarde para escolher o amor. Nunca é tarde para estar presente. Nunca é tarde para dar suas 730 horas. Comece hoje, 2 horas, com alguém que você ama, sem telefone, sem trabalho, sem distrações, só presença, e veja o que acontece. Talvez não seja um milagre médico, mas será um milagre humano. E esses são os únicos milagres que realmente importam.